Não estavam muito contentes aqueles que eram os demônios, o diabo, porque naquela altura já havia o diabo Satanás, aleluia. Diabo Satanás foi uma criatura celeste, é uma criatura espiritual e foi celeste, vivia lá nos céus com Deus. Mas depois da rebelião que aconteceu, ele foi expulso. E então aqui na terra, quando foi feito Adão, o diabo Satanás, depois de ver as maravilhas que Adão vivia, estava dominando sobre tudo aqui na terra, ele próprio começou a invejar terrivelmente Adão, aleluia. Só que Adão vivia completamente o seu gozo, ele vivia, porque Deus havia colocado a ele o domínio, o poder sobre todas as coisas aqui na terra. É bem importante, olha isso uma coisa, aqui na terra, no reino dos céus, que estava com Adão, aquilo era uma colônia extraída do reino dos céus. O reino aqui na terra era uma colônia extraída do reino dos céus, aleluia. Por quê? Porque quando Deus faz a terra, Ele faz a terra com o propósito de que tudo aquilo que se vive lá nos céus pudesse também viver aqui na terra. A cultura do céu pudesse descer aqui na terra. Por isso é que as coisas estavam uma maravilha. Adão vivia uma maravilha num paraíso tremendo. As coisas eram boas. E não havia ainda religião. Não havia religião porque o homem não tinha pecado. Aleluia. A religião passou a vir depois do pecado entrar no mundo. Aleluia. Naquela altura não havia religião. Era Adão, Eva e Deus, os animais e todas as coisas que estavam mais aqui na terra. Então, só que naquela altura a terra foi feita como uma colônia dos céus. O que é isso, colônia? Quando algum homem com poder, tanto poder financeiro ou outro poder, ele leva uma determinada comunidade para um lugar. Este lugar onde eles vão, ele tem poder, ele impõe lá o seu poder. E diz assim: a partir de hoje que eu cheguei aqui no Calucão, eu vou começar a comandar essa área toda. Por quê? Porque eu tenho poder social, poder financeiro, e esse bairro passará a ser meu nome. E agora vocês vão começar a cultuar aquilo que é a minha cultura. Vocês vão começar a falar a minha língua. É assim, quando Deus fez a terra, Ele colocou Adão e disse: Adão, você vai falar a minha língua. Por isso é que Adão se comunicava com ele. Adão, a partir de hoje, a cultura aqui é minha, é somente me adorar. Por isso é que Adão adorava a Deus. A cultura aqui na terra era toda a cultura do reino dos céus. Por isso é que a terra é uma parte do reino dos céus. Quando vocês saem do mundo e vêm para a igreja, aqui vocês entraram naquilo que se chama o reino dos céus. Porque a Bíblia nos diz, João Batista anunciava o arrependimento, e ele dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Glória! O reino dos céus que é Jesus Cristo. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quando Cristo saiu dos céus, desceu para a terra. Glória! Por isso que esse versículo está a dizer assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele saiu dos céus, desceu na terra, e então nós passamos a habitar naquilo que é o reino dos céus. Nós somos parte do reino dos céus. Nós temos a cultura do reino dos céus. Por isso, a nossa cultura é inigualável. Não pode ser comparável com aquilo que eles chamam de reino das trevas. No reino das trevas, você pode ter duas mulheres, mas no reino dos céus, só uma mulher. No reino das trevas, você odeia. No reino dos céus, você ama. No reino das trevas, você faz o que te dá na cabeça. No reino dos céus, você segue aquilo que é a ordem, a orientação do nosso rei, que é Jesus Cristo. Glória! Bate palmas para Deus. Aleluia! Amém. É assim que nós aqui estamos no reino. E Satanás, notando que nós estamos no reino, estamos a dominar completamente a terra. Aleluia! Porque esse é o propósito que Deus colocou a ti e a mim, para dominar todos os seres que aqui estão. Aqueles que não se encontram, que não fazem parte do reino dos céus, que ainda estão perdidos nas trevas, você domina, você tem domínio sobre os demônios, sobre bruxos, sobre feiticeiros. Você domina todos eles. Aleluia! E foi assim que Adão dominava todos eles. No princípio, quando Adão estava aqui, dominava todos eles. Satanás não tinha como entrar em contato, não tinha como invadir, não tinha como trazer doença ou peste a Adão. Não existia isso, porque Adão tinha toda a autoridade, todo o poder que Deus havia lhe dado. Não existia paludismo, nem HIV, não existia coronavirus, nem outra doença, porque Adão tinha toda a autoridade sobre ele. Deus havia lhe colocado toda a autoridade, e Satanás não podia para ele. Mas o que é que acontece depois daquilo? É que o convite que Deus deu a Adão como ser físico aqui na terra,
é que ele poderia ter todo o domínio, aleluia, como ser físico. Deveria ter na terra física todo o domínio. Mas Satanás sabia, na sua astúcia, porque ele é astucioso, aleluia, ele sabia que não poderia fazer nada, senão antes dominar algum ser que é físico, aleluia. Amém. Porque era necessário que se tornasse físico para ter algum contato com essa terra, para ter algum domínio sobre essa terra, porque Deus havia dado domínio àquele que era físico, aleluia. Amém. E então assim ela aproveita-se de Eva, aleluia, aproveita-se de Eva e vai trazer uma conversa, de um papo furado a Eva, aleluia, uma conversa que não agrada a Deus, a Eva. Quando ele traz essa conversa de que, olha, se tu mexeres da árvore que Deus te proibiu, você será igual a ele. Enquanto Eva não sabia que aquela árvore, Adão havia recebido diretamente o recado do Senhor para que não mexesse, e Adão passou a sua esposa. Deus disse: poderíamos mexer de todas, mas daquela não mexeríamos. Eva simplesmente caiu naquilo que é a artimanha de Satanás e desobedeceu a Deus. E assim, quando ela desobedeceu, o seu esposo Adão viu ela já no pecado e simplesmente foi também corrompido por ela, aleluia. A partir daquele momento, Satanás teve uma legalidade para entrar na terra e começar a dominar, fazer as coisas que ele poderia entender, aleluia. Porque entenda, irmão, a vida é espiritual, a vida é espiritual. O Gênesis diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Criou o espiritual, depois o físico. Na tua vida, primeiro é o espiritual, depois o físico, aleluia. E então Satanás sabia disso, que não poderia atuar ainda, porque na terra era o físico que estava a comandar. Deus havia dado esse comando, mas ele entra no físico, e como ele já era espiritual, e passou a comandar a terra agora, aleluia. Então, quando ele entrou, a Eva, o mundo caiu sobre o pecado. Adão e Eva cometeram a desobediência diante de Deus e caíram no pecado. A partir daquele momento, as doenças, as pestes já começavam a atuar na humanidade, porque eles desobedeceram a Deus, caíram no pecado, aleluia. Satanás começou a fazer do mundo aquilo que era o seu objetivo, a destruição de todas as espécies que Deus colocou aqui na terra. Ele começou a fazer guerras, começou a fazer tudo, começou a criar intrigas entre os povos, começou a fazer tudo que não era de agrado ao Deus que tinha um propósito maravilhoso para com Adão e Eva e para conosco nessa terra. Satanás começou a trazer pestes, doenças, para começar a acabar com uma boa parte da população. Começou a trazer muitas enfermidades. A partir dali, Adão perdeu o domínio sobre o que é físico, porque ele deu o que é físico a Satanás. Satanás entrou e começou, por intermédio da Eva, a fazer aquelas coisas do físico para o espiritual, ou do espiritual para o físico, aleluia. As coisas ficaram difíceis, os dias ficaram difíceis, começaram a se apertar cada vez mais, Por isso é que muitas vezes, quando nós não sabemos o que está passando com a nossa vida, quando nós não sabemos que a vida é espiritual, nós simplesmente ficamos na carne, queremos lutar, queremos discutir, porque não entendemos que a vida é espiritual. Deixa eu te dizer, meu irmão, a vida começa no espiritual. Você é um espírito a viver uma experiência humana, aleluia. Não se deixa passar. Você é um espírito. Ouça, que quando alguém que é físico, ele quer convidar para um espírito entrar na terra, é só ele chamar. Não importa se qual é o espírito, se for o espírito de demônios ou então o Espírito Santo de Deus. Há muitos males que vêm nas nossas vidas, nas nossas famílias, que são por intermédio de pessoas físicas que convidaram que Satanás e seus demônios, feiticeiros e macumbeiros entrassem por intermédio do corpo dele. Por isso é que muitas vezes, quando você fica doente, você não pensa que essa doença simplesmente é uma doença natural. Às vezes a doença é muito além daquilo que você imagina. É espiritual. É porque alguém invocou o nome do demônio para trazer para fazer estrago na tua vida. Mas ainda assim, para que Deus, o Espírito Santo, também entre aqui, é necessário a permissão de alguém que é físico.
Porque Deus, quando fez a terra, deu poder ou domínio a alguém que é físico. Aleluia! Então você se coloca o joelho no chão e começa a chamar aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que fez você, eu, imagem e semelhança, para que ele venha para arrebentar, para atropelar com qualquer mal na tua vida e na tua família. É desta forma que os dois espíritos são convidados para entrar aqui na terra. Se alguém convida feiticeiro, macumbeiro, o reino dos céus convida aquele que criou os céus e a terra, criou você e eu, imagem e semelhança. Criou você e eu, imagem e semelhança. Quando estamos dizendo que Deus criou você e eu,